Vocês sabem que todo esse movimento do Hugo Mota, traidor, e do Alcolumbre, eles foram atraídos pelo canto de uma sereia chamada Ciro Nogueira, um político dos mais oportunistas que tem em Brasília. Safado, político safado, oportunista, que na época, em 2018, ele apoiou o Haddad e chamava Bolsonaro de fascista. Ele apoiou o Haddad e chamava Bolsonaro de fascista. Aí depois, né, Bolsonaro ofereceu mais, ele se bandeou para o lado do Bolsonaro. E agora está aí atacando o governo e conseguiu convencer o Alcolumbre e o Hugo Mota a entrar nessa aventura para poder construir uma candidatura de terceira via, que seria o Tarcísio. E o Hugo Mota e o Alcolumbre se deram mal, indo nessa onda do Ciro Nogueira. E ele também sentiu o golpe, viu? Ele também sentiu o golpe, porque ele estava lá em Lisboa dizendo que ai, não quero esse nós contra eles. Bota aí. Olha que coisa ridícula. Ele que tem feito todo tipo de postagem contra o governo, agora está com essa. Ciro Nogueira critica nós contra eles de Lula e relembra a eleição de 89. Senador e ex-ministro da Casa Civil disse ainda que o presidente é um homem radical, ultrapassado, né? É o Ciro Nogueira, gente. O Ciro Nogueira, uma pessoa que, se não fosse o Bolsonaro resgatar ele do nada, ele não seria ninguém, né? É o cara lá que está lá para quê? Para fazer negócio, é um negociante dentro do Congresso. O senador Ciro Nogueira criticou o que classificou como o discurso de nós contra eles, feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É um discurso que não deu certo com o próprio presidente, ele utilizou isso, acho que em 89 perdeu a eleição, está querendo resgatar esse discurso que é muito ruim para o Brasil, para a sociedade e para o legado do presidente Lula. Sentiu, Ciro Nogueira, você sentiu, tá? Em seguida, o parlamentar declarou que Lula conseguiu sair vitorioso quando buscou consenso. Você capitaneou uma traição dentro do Congresso. Foi você que começou com nós contra eles e agora vai ser assim. Foi muito bom que você fez, porque aí tirou as máscaras. Agora, teve uma pergunta que eu fiz nos últimos dias. Quanto que recebem deputados e senadores para defender o indefensável, que é as BET não pagarem imposto? Eu entendo, eu juro que eu entendo, Marcelo. Um deputado, um senador, né, que representa as elites, dizer que defender que os bilionários não paguem imposto, afinal, eles são representantes dos bilionários. Agora, qual a justificativa para um deputado ou um senador defender que as bets, as casas de apostas, não paguem imposto? É impossível, né? É impossível arranjar justificativa para isso. É impossível, né? Eu lembrei do caso do jogo do bicho. Quando as pessoas falavam da legalização do jogo do bicho, a justificativa era justamente essa. Vamos legalizar o jogo do bicho, porque assim eles passam a pagar impostos. Imposto. Óbvio, né? Óbvio. Sim. E agora temos deputados e senadores que estão defendendo que as bilionárias bets não paguem imposto. Né? Fiquei assim curiosa. E aí lembrei de uma matéria da Piauí com o senhor Ciro Nogueira, mostrando por que o Ciro Nogueira está defendendo que as bets não paguem impostos. Sabe por quê? Porque ele legisla em causa própria. Ele pegou carona com um avião de dono de bet para ir para Mônaco, tá? Olha isso, gente. Coloca aí a chamada da Piauí, por favor, Gui. Nas asas do tigrinho. Nas asas do tigrinho, o senador Ciro Nogueira, que fica lá no Twitter falando o povo não aguenta mais pagar impostos, o povo, ou as bets que te dão carona no avião. O senador Ciro Nogueira, da CPI das Bets, decolou para Mônaco em jatinho de dono de casa de apostas investigado na comissão.
certo? Então, o Ciro Nogueira está atuando nesse caso como lobista das bets, porque não tem justificativa para um parlamentar eleito pelo povo defender que casas de apostas não pagam imposto, gente. Quem está falando isso não sou só eu, não. A própria senadora Soraya Tronic, que era relatora da CPI das bets, pediu o afastamento do Ciro Nogueira por essa como é que chama? Essa relação perigosa, para dizer o mínimo, né? Esse conflito de interesses do Ciro Nogueira com as bets, recebendo, né? Lucrando, voando, se divertindo às custas das bets e não querendo que ela pague imposto. Coloca o vídeo da Soraya, por favor. A Piauí diz o seguinte: nas asas do tigrinho, o senador, membro da CPI das bets, colou para a Mono em jatinho de dono de casa de apostas, investigado pela comissão. Eu não gostaria de estar tendo que tocar nesse assunto. Por favor, vocês podem pôr aí as imagens, os prints da imprensa. Felizmente, um membro desta CPI tem uma relação de amizade com um dos, se não o maior investigado desta CPI. Pessoa que eu ainda requeri a reconvocação, já com condução coercitiva, do senhor Fernandinho. Eles não se conheceram nesta CPI, como eu acabei de ver numa entrevista ao senador. Conheci o Fernandinho, né? Fui conhecer mais quando ele foi convocado lá na CPI, que ele passou lá. O Fernando é um grande discussão. empresário do meu estado, eu conheço ele há muito tempo, que reside no meu estado. Nós temos isso que, claro, em vídeo e nas notas taquigráficas. Portanto, para evitarmos mais desgaste, eu peço que os colegas nos apoiem em relação a isso. Eu acabei de oficiar a liderança do bloco do senador para que substitua o senador. A presente solicitação de substituição deste membro fundamenta-se na necessidade de preservar a imparcialidade e a credibilidade dos trabalhos investigativos desta CPI. Espero que o líder delibere o mais rápido possível, porque o nosso prazo é muito exíguo. E eu digo isso principalmente porque pude analisar a avalanche de comentários sobre isso e que é uma vergonha. Eu não estou acusando ninguém de nada, mas entendo que seria um ato de moralidade. O senador pedir a sua própria substituição. Nós não podemos ser palco desse tipo de situação. O que nós desejamos é que a sociedade, eles possam sentir em nós a seriedade que devemos ter. Você defendeu o povo? Ter ligação, né? Mentiu dizendo que conheceu o cara na CPI, mentiu, é mentiroso, safado, tá? Tá aí legislando em causa própria, defendendo que uma casa bilionária de apostas não pague impostos como o resto do povo paga, como a maioria do povo trabalhador paga, porque ele quer voar de jatinho para Mônaco de carona, Marcelo. Não, isso é bizarro. Eu acho que o ponto bets tem que ser proibida, gente. Jogos de azar são proibidos no Brasil. Eu acho que esse é o ponto 1. É uma coisa monstra. Não podemos esquecer que a polêmica do IOF começa quando o Haddad fala que eles querem taxar bets. Que pelo Haddad eles iam levar até 50% de imposto às bets. E é quando ele começa a briga, que ele fala: o governo Bolsonaro deixou de receber 40 bilhões. É 44, agora você confundo. Acho que isso deixou de receber 40 bilhões de impostos da BF. Por quê? Essa é a pergunta que o Haddad sempre deixa no ar. Por que o governo Bolsonaro não quis taxar as bets, sendo que é um negócio que está ganhando muito dinheiro? Agora, outra coisa que mostra o poder desse setor é que o relatório da Soraya foi recusado. Os caras estão com tanto poder, isso merecia uma investigação, porque virou uma grande fornada de pizzas e mais pizzas a CPI das bets. Então, isso mostra com o que nós estamos lidando. Que foi o mesmo Huawei de quando começou o lobby para proibir o bingo no Brasil. É só lembrar, gente, é muito parecido, né? Personagens, etc. Então, e tá aí o cara pegando carona para ir para Mônaco no jatinho do maior, né, dirigente de empresa de aposta online do Brasil. Qual é a moral? E é isso, Sinara, que essa campanha tá tirando as máscaras. É por isso que eles estão todos desesperados. Porque essa campanha tá escancarando esses escárnios. As pessoas não aguentam mais ser feitas de idiotas. Eu sempre falo, gente, não subestima o eleitor. Ele pode, às vezes,
ali desandar no voto? Claro que pode, todo mundo erra, mas ele não é idiota.